Boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação poder fazer mais essa palestra. O convite para a casa de André Luiz, para mim é muito grato. E poder levar algumas palavras de fé, esperança, consolo e coragem para enfrentar nossas provas, expiações do nosso dia a dia. Espero que com ela possa vocês saírem melhor do que entraram. Assim que a gente, porque o que pedis, que tereis. O tema de hoje, a luta contra o egoísmo. Eu vou explicar um pouquinho essa palestra, porque eu fiz ela, quando preparei, diferente. Eu procurei fazer igual uma analogia, uma comparação com uma doença. E é uma doença, um vício, e como não é só tratar do egoísmo em si, mas a luta contra o egoísmo, esse é o enfoque, não se está abordando somente o egoísmo, mas essa luta. Então eu comparei, fiz mais ou menos igual uma doença, um vício, em que você tem, em maior ou menor grau, que de uma maneira ou outra todos nós temos um pouco de egoísmo, né? Mas quando ele chega a uns níveis patológicos, né, fora do normal, aí a gente vai percebendo que é uma doença, um vício, até a gente ter consciência dessa doença. E quando você percebe, cai diante de si, com sintomas de possíveis diagnósticos dessa doença, você começa a ter uma consciência de que precisa buscar um médico, precisa se tratar. E aí, a partir desse ponto, começa a sua luta. E que você vai ter um tratamento, uma medicação, que no final eu vou tratar de reforma íntima, que essa é a medicação e o tratamento. Então, a minha palestra ela vai o tempo todo dando uma característica diferente de como você está tratando um vício, uma doença, como ir ao médico e buscando esse tratamento. Então, o meu roteiro, né, ali mais ou menos, eu vou falar a característica dessa doença, né, dizer o que ela é, como você tem uma doença, o que ela é. O egocentrismo, o orgulho, os males do egoísmo, os sintomas, um exame que eu chamei de exame de consciência, né? Mas você vai, depois que vai com a doença, você vai fazer alguns exames. Depois você tem um diagnóstico, aí o médico vai te receitar um tratamento e vai te dar uma medicação, que no caso é uma reforma íntima. E assim é a palestra, espero com esse dinamismo passar as grandes reflexões para vocês. O que vem a ser o egoísta? Então, eu estou caracterizando essa doença, esse vício. O egoísta qualifica aquele que trata somente dos seus interesses, desejos e necessidades. Demonstra um amor excessivo ao bem próprio. Amar a si mesmo é muito importante, e nós devemos nos amar. Como Jesus falou, ame o próximo como a si mesmo. Mas esse amor a si mesmo, ele é exagerado. Ele é acima do normal. Sem compartilhar com os interesses as necessidades alheias. Então, de uma maneira rápida, sintética, o que é o egoísmo? Egocentrismo. Né? Então, egocentrismo, eu fiz um desenho em que uma pessoa está olhando para o céu e vê os movimentos do universo, né? Da lua, das estrelas. Né? Ele olha, então ele tem uma realidade. A realidade é aquilo que passa diante dos olhos dele, que no caso é o universo. E quando você olha aquele movimento daquelas estrelas, você tem a impressão, a ilusão, de que o mundo gira em torno de você. Então a ilusão é você imaginar como antigamente achavam que a Terra era o centro do universo, porque tudo girava em torno da Terra e a realidade era outra. A Terra era mais um corpo celeste fazendo parte do universo. Então, o egoísmo ele traz assim uma realidade ilusória de que tudo gira em torno dela.
Então o egocentrismo é a ilusão de que o mundo, que é a realidade, gira ao seu redor, que é a ilusão. A ilusão é a percepção daquela realidade. Como eu vejo, a realidade é nua e crua, mas a ilusão é a sua percepção da realidade. E o resto é desinteressante, a tendência de colocar o próprio eu como centro de tudo. Necessidade de ser o foco das atenções. Preocupa-se somente com a sua opinião e dos outros pouco importa. E isso daí gera uma pessoa sem empatia, ela não consegue se colocar no lugar do outro. E faz com que os outros suportem as próprias dificuldades sozinhos, sem que ele ajude aquela pessoa a superar aquela dificuldade. Então esse daí é o egocentrismo. Uma mistura muito perigosa é o egoísmo e o orgulho. Eu misturo essas duas atributos da pessoa, característica da personalidade, que é o egoísmo e o orgulho, que pode conduzir à excessiva valorização do amor próprio. Eu já falei que o amor a si mesmo é importante, o auto-amor, mas é uma coisa muito excessiva, com sentimentos do ego inflamado, dando um ar de superioridade, arrogância, soberba, petulância, descaso, vaidade, ostentação e narcisismo, dentre outros tantos, acreditando ser melhor e mais importante do que os outros. Então esse egoísmo com orgulho dá um ar de superioridade, de soberba, né, de petulância, se achando que é melhor do que os outros. Né? Eu estou sempre me achando melhor do que os outros. Na infância, né, a gente fala do egocentrismo. Na infância é considerado uma atitude psíquica normal. É normal na criança, né? Já desde pequenininha, ela acha realmente que o mundo gira em torno dela, né? Mas não é nada de anormal isso daí. Principalmente porque a criança ela não tem ainda aquela distinção entre a realidade pessoal e o mundo. Ela está começando a conhecer o mundo, né? Ela nasceu há pouco tempo, está conhecendo o mundo. A ideia do eu se confunde com a realidade do mundo. A criança vê tudo como uma extensão de si mesma, sem conhecimento da realidade do mundo. Então, o egocentrismo numa criança, na infância, é uma atitude normal. Porém, os pais eles vão ensinando, né, aos poucos os filhos a não serem egocêntricos. Mas a atitude, o comportamento dela é uma coisa normal. Já na adolescência, o que acontece? Há uma maior percepção do mundo. Então eu estou crescendo, saio da infância, vou para a adolescência e começo a ter uma melhor percepção do mundo. Mas eles não são ainda suficientemente maduros, os adolescentes, para compreender a diversidade e a perspectiva dos outros. Ele está nessa transição da infância para a fase adulta, ela começa a abandonar o egocentrismo, começa a se entender a realidade do mundo e vai havendo essa transição. Na idade adulta, né, que aí a gente já passou a infância, a idade adulta, e à medida que nós crescemos e amadurecemos, passamos a integrar outras percepções e visão de mundo, afastando-se do egocentrismo. Contudo, alguns não conseguem passar dessa fase e incorporam o egocentrismo em sua personalidade. Então, vai da infância à adolescência e chega na fase adulta, o normal é já ir abandonando aquelas características do egocentrismo. Mas outras pessoas não conseguem, ela ainda continua dentro do seu interior o egocentrismo, já fazendo parte da sua personalidade. Nesse sentido, a educação no lar pelos pais é muito importante para reduzir esse sentimento. Então, desde criança, né, que ainda o egocentrismo é muito aguçado e vai para a adolescência até chegar adulto, há uma responsabilidade muito grande dos pais, em que eles podem ajudar aquele ser a abandonar aquele egocentrismo. Então, isso daí é muito importante, a tarefa dos pais. Se achar que a escola vai fazer a tarefa dos pais é um grande equívoco. Nada substitui a educação paterna e materna.
Como eu estava falando que é uma doença, né, que eu fiz a palestra mais ou menos uma analogia com o tratamento de uma doença, um vício, que eu vou procurar uma ajuda médica, né? Então agora eu vou falar o males do egoísmo. Então o males dessa doença, né? O egoísmo não é apenas característica da personalidade. Como foi lido aqui, o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma chaga da humanidade. É uma chaga da humanidade, um maior obstáculo para a felicidade das pessoas. Foi exatamente isso que foi lido aqui antes de fazer essa palestra. E ao seu progresso moral e espiritual, sendo considerado causa de muitos males na vida. Então eu procurei ver aqui quais são os males, né, decorrentes do egoísmo. Primeiro, o isolamento, né? A pessoa muito egoísta, muito soberba, as pessoas não aguentam aquela pessoa, começam a isolar ela, né? Ela começa a ter inveja, começa a ter um vazio existencial, vai ter uma solidão, ela vai sofrer muito, dor e sofrimento. Isso quando não cair em depressão. E o principal males que tem é uma pessoa falta de empatia, ela é incapaz de se colocar no lado daquela outra pessoa, entender quais são os seus motivos, quais são os seus problemas, né? E isso então torna-se uma pessoa que só centraliza em torno dela. O egoísta distorce a realidade do mundo em sua mente, cuja percepção cria uma ilusão cega da visão além do eu. É como tem um texto de Emmanuel, que é uma psicografia de Chico Xavier, que chama Cortina do Eu. A pessoa fica cega, ela não enxerga nada além dela. Então, fora dela, não enxerga. Quando ela levanta aquela cortina do eu, ela começa a enxergar o próximo. Vê que existem outras pessoas ao seu redor, no seu convívio. Mesmo porque nós não nascemos para viver sozinhos, né? Então, na ilusão do egoísmo, cria-se mecanismo de defesa. E normalmente se projeta a culpa nos outros, como se fosse a única vítima. Quando a realidade bate a porta, né, a pessoa vive naquela ilusão da realidade, achando que o mundo gira em torno dela, a realidade em algum momento vai bater na porta dela. É aí que vem daquela ilusão, quando a realidade bate, a desilusão. Pela desilusão vem a decepção, não é aquilo ali a realidade do mundo. E vai ter a queda, a dor e o sofrimento, são consequências que vão ocorrer, são os males do egoísmo. Aqui tem uma parte muito interessante, fazendo aquela analogia com a doença, né? Quais seriam os sintomas do egoísmo? É como se eu falou, eu estou com uma infecção, eu estou com uma virose, eu tenho febre, estou tossindo, né? Tá, os sintomas daquele mal, né, que está me afligindo. Então, aqui tem uma listagem de alguns sintomas. Não é porque eu tenho também um ou outro sintomas, eu estou com o egoísmo fora do normal. Mas é uma sequência de sintomas que vai te traçando um grau de egoísmo dentro da sua personalidade. Então eu vou ler alguns deles aqui dos sintomas. Primeiro sintoma, a pessoa fala somente de si. Aquela pessoa que você sai com ela, ou está no encontro, em algum lugar, ela só fala dela. Ela é incapaz de te escutar e te ouvir. Então você fala, e a outra pessoa não fala nada. Você domina ela. É você chegar e falar, pô, fala um pouquinho de você, né? O egoísta não consegue, ele só fala dele mesmo. Utiliza constantemente a primeira pessoa do singular. Pode parecer engraçado, né? Mas a pessoa que só fala eu, ela é incapaz de falar nós fizemos. Mesmo que ela tenha tido uma grande participação daquela ação, daquela coisa que foi feita. Mas ela usa muito a primeira pessoa singular. Sobressai atitudes exuberantes e ambiciosas. Valoriza-se excessivamente com sentimento de grandeza, para ser alguém que não é, e possuir talentos que não tem. Então o egoísta, o soberbo, né, ele acha que ele é muita coisa,
E na verdade, na realidade, não é nada anormal além do que os outros, né? Então ela é excessivamente um sentimento de grandeza. Necessidade de ser lisonjeado o tempo todo. Aquela pessoa que toda hora quer ser elogiada. Todo mundo tem que, né, massagear o ego dela, fazer elogio para ela. Outros sintomas, exibicionismo em suas ações, falas e pensamentos. Procura o protagonismo em situações colocando-se em lugar de destaque. Esse protagonismo em situações de destaque, ela sempre tem que estar em evidência, ela tem que estar sempre no centro das atenções e ser aquela pessoa mais importante. Projeta a culpa nos outros, em alguns fatores. Ela nunca tem culpa de nada. Se alguma culpa é do chefe, é da rua, é do trabalho, a culpa é de outra coisa, mas ela jamais vai buscar o problema dentro de si, para compensar seus erros, fracassos, dificuldades e defeitos. Distorce a realidade para a sua necessidade. Oportunista para estar ao lado de quem acredita ser importante ou famoso, para obter benefício. Aqui, para entender bem essa frase aqui, é aquela pessoa que a gente chama papagaio de pirata. O que é o papagaio de pirata? Ela sempre está do lado de uma pessoa importante para sair na foto, ver que está ao lado dela para ganhar algum benefício. Então essa pessoa é egoísta. Incapacidade de reconhecer os sentimentos alheios, com falta de empatia. Ela sempre está criticando os outros, está sempre julgando os outros, se achando uma pessoa perfeita. Porque a partir do momento que a gente critica alguém, julga uma pessoa, é porque você não tem defeito. Mas todos nós temos qualidade, virtudes e defeitos. Então, quando você condena alguém e julga, tem que olhar os seus próprios defeitos. Necessidade de controlar os outros para que eles encaixem em suas narrativas idealizadas. Essa questão é muito interessante. Teve uma palestra que eu vi que você se projeta naquela pessoa e você acha aquela pessoa bacana porque ela é igual a você. Então, normalmente você olha a pessoa e diz, poxa, ela é legal. Porque ela tem o mesmo gosto que você, que é muito difícil você aceitar o outro diferente. Que a pessoa tenha outro pensamento, tenha outra atitude, ela está sempre comparando com o eu. Então essa pessoa, ela não é bacana. O que é diferente de você, você dificilmente aceita. Incapaz de realizar autocríticas, isso eu já falei. Ela está sempre julgando, criticando e condenando os outros. Mas antes de fazer isso, você se julgue em você mesmo, se aquilo que você está criticando um outro não tem em você. É como Jesus disse, a gente vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave que está nos nossos olhos. Não tem vínculos afetivos íntimos, não cria laço afetivo, porque ela não quer ficar assim muito próxima do outro, porque tudo gira em torno dela. Então esses daqui são os sintomas da doença. E aí você, em algum momento, convive com essa doença e, como qualquer outra doença, uma hora você começa a ter consciência de que algo não está bem. Você vai ter uma consciência de você mesmo, da sua individualidade. Então essa consciência é o centro da personalidade e individualidade que se mantém nas transformações do ser. O que faz a gente mudar é a consciência de si mesmo e a vontade de querer mudar. Então, a faculdade de perceber, sentir, viver, agir, pensar, experimentar e compreender os mundos interior e exterior. Então, a consciência de você mesmo, você começa a reagir, você, com o ambiente em que você vive, seja o ambiente familiar, do lar, do trabalho, em sociedade, você começa a ver o seu comportamento e atitude em relação ao mundo interior e exterior. E a consciência moral é a percepção do que é certo ou errado em atos e motivos. Então, quando você começa a perceber o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado, você começa a ter uma consciência dentro de você mesmo.
O que é consciência em si mesmo? Até foi dito aqui, né? O autoconhecimento, autodescobrimento. Vamos chegar lá. Permite vivenciar, experimentar e compreender aspectos do seu interior e a percepção do mundo em que vive. Essa percepção do interior é uma introspecção, entrar dentro de você. Como disse aqui o nosso irmão, é mais fácil ir à Lua do que entrar dentro de você mesmo, fazer uma viagem dentro de você. Numa relação do eu com o ambiente e sociedade e a realização crítica do que é moral, certo ou errado. Então essa consciência de você mesmo é a que vai te trazer a paz de espírito, a paz interior. É você dormir no travesseiro e dormir tranquilo, porque você está com a consciência tranquila. Quando você começa a ter essa consciência, aí o próximo passo, né, na nossa comparação com a doença, seria um exame. Fazer exames, né? Quando a gente vê que está com diabetes, alguma coisa, vai lá, faz alguns exames, né? Você vai fazer uma tomografia, vai fazer uma radiografia, né? Aqui é um exame de consciência. Então, o exame indicado, que o médico vai dizer para você, está com sintomas de excesso de egoísmo, é fazer um exame de consciência. Então, esse é o exame que o médico vai prescrever. Você vai lá com o teu plano de saúde e vai fazer um exame de consciência. O que consiste esse exame de consciência? É uma reflexão introspectiva sobre as próprias ações, pensamentos e atitudes, comportamentos, comparando-se com um padrão ético e moral para concluir acerca da situação atual, a sua situação atual. Consiste no autodescobrimento, no autoconhecimento e na conscientização de si mesmo, na identificação dos seus sentimentos e recursos latentes, que auxiliarão no seu diagnóstico. Então, esse exame de consciência é o seguinte: você é um desconhecido. Eu falo muito nas minhas palestras, assim, às vezes pergunto para ter uma reação reflexiva. Você se conhece? Aí a maioria vai dizer, sim, eu me conheço. Mas a maioria não se conhece. Acha que se conhece. Então, esse autodescobrimento e autoconhecimento é como se você fosse entrar dentro de você mesmo. Você é o grande desconhecido. Você é aquela caverna escura em que você vai explorar o seu interior. Você vai explorar você mesmo. E isso não é fácil, é muito difícil. A partir do momento que você começa numa meditação, numa introspecção, entrar dentro de você, você vai começar a se descobrir. É como se entrasse numa caverna, você vai, olha aqui, você vai vendo você mesmo. E você vai tendo o autoconhecimento de você. Então você vai descobrindo que você tem comportamentos muito bons, tem qualidades, você é uma pessoa boa, é uma pessoa afável, mas vai ver que tem outro lado, que é ansioso, é outro lado que cultiva ódio, não consegue perdoar. Então você vai entrando dentro de você, né? Até pode ser com aquela lanterna, vai explorando você mesmo e você vai se identificando, conhecendo o seu eu desconhecido, que você pensa que conhece. E aí você vai tendo consciência de você. Você vai ver que tem muitas qualidades, muitas coisas boas, comportamentos e atitudes, e vai ver aqueles que não são tão bons assim. Aqueles que precisam melhorar o teu comportamento, modificá-lo. Aí você vai identificar seus sentimentos. E a grande questão que vai ser com esse descobrimento e conscientização de você mesmo é usar suas qualidades para corrigir aquilo que não está bom. Então esse daí vai ser futuramente o seu tratamento. Então você fez o exame de consciência, entrou ali na tomografia, que é dentro de você mesmo, normalmente ali numa introspecção, pode ser numa reflexão interior, uma meditação, em que você vai se descobrir. Aí você volta para o médico com o teu exame de consciência. Está aqui, doutor, cheguei com o meu exame de consciência. Aí o médico vai fazer um diagnóstico, né? Ele vai pegar o seu exame
e ele vai ver o nível de egoísmo e egocentrismo que você tem. Claro que isso daqui eu fiz um paralelo, né, com o médico e você indo com o paciente procurar, mas é mais ou menos isso. Você vai descobrir o nível de egoísmo que tem dentro de vocês. Como eu falei, nós todos, desde a infância, trazemos egoísmo, nós vamos na adolescência, ainda tem um pouquinho, na fase adulta já bem menor, mas de todos nós temos um, mas sendo que alguém ele está já num nível patológico, está excessivo esse egoísmo. Então o diagnóstico consiste na avaliação do comportamento social. É o comportamento seu em relação ao outro, porque o egoísmo é exatamente isso. Você se valoriza demais e não considera nada do outro. Então o diagnóstico vai ver como é que você se comporta na família, no seu ambiente de trabalho, na rua, na sociedade, alguém que te pede uma ajuda e você ignora. Então ele entra todo nessa questão do diagnóstico. Quando o egoísmo atinge níveis patológicos, ele deixa de ser algo normal para uma doença de personalidade, impactando severamente a sua convivência social. O diagnóstico poderá indicar desconexão de empatia, com excessiva centralização do eu, bloqueando a construção de relações sociais saudáveis e fraternas. É você enxergar o outro como irmão, o seu próximo como irmão. Se nós aceitamos que somos filhos do mesmo Pai, que é Deus, nós somos irmãos. Então nós temos a obrigação de nos amarmos, né? Isso é o amor fraternal, incondicionalmente. O amor não tem que ter condição nenhuma. O amor tem que ser por amor. Nada mais do que isso, incondicional. Então você foi no médico, já viu que seu grau de egoísmo está grande, elevado, e o médico vai te receitar um tratamento. Que tratamento seria esse? É o tratamento pela reforma íntima. É umas cápsulas, né, se vamos dizer, claro que eu estou brincando, mas fazendo uma relação com o remédio. De reforma íntima. O que vem a ser esse tratamento pela reforma íntima? Todo diagnóstico será receitado esse remédio, reforma íntima, que é a luta interior contra as próprias imperfeições. Então esse remédio, ele consiste na luta de você contra você mesmo. É a luta dentro de você para você melhorar. Então esse é o remédio que se chama reforma íntima. É a terapia, a renúncia a si mesmo, para começar a enxergar o outro. Quando Jesus falou, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga as minhas pegadas, o renunciar a si mesmo é renunciar ao egoísmo, para você começar a enxergar o outro. Quando você começar a renunciar ao egoísmo, eu começo a perceber que existe uma outra pessoa à minha frente, ao meu lado, atrás de mim, que está convivendo comigo, e muitos deles precisam da minha ajuda. Então a renúncia a si mesmo é a atitude de desapego ao egoísmo, das ambições pessoais, para começar a enxergar o seu próximo, colocando-se no seu lugar. Então muitas vezes você critica, condena aquela pessoa, mas você não sabe o que ela está passando, não sabe quais são os sentimentos dela, qual é a dor, quais são os problemas dela. Você simplesmente julga e condena, mas você não sabe exatamente o que ela está passando. Então essa atitude egoística, ela impede que você enxergue aquela pessoa como um ser humano igual a você, que erra e acerta e precisa de ajuda. Então essa daí vai ser a renúncia a si mesmo. E é o que Jesus disse, quando você tem bons olhos, tudo é bom. Porque está tudo no seu coração, né? O teu tesouro está no seu coração. Onde está o teu tesouro, está o seu coração. Enxergar com bons olhos os outros é você enxergar a qualidade dos outros e minimizar os defeitos dela. Porque todos nós temos qualidades e temos defeitos, assim como você. Então, quando a gente só olha os defeitos dos outros, viver e conviver é muito difícil. Não consegue conviver nem viver com aquela pessoa. Porque eu só enxergo os defeitos dela. Eu não vejo que ela também tem qualidade. Então a empatia
é você se colocar no lugar do outro. Por que aquela pessoa é daquele jeito? Né? E nós sabemos, pela doutrina espírita, que cada um está num estágio evolutivo. Cada um está num nível evolutivo. Outros conhecem mais o amor, outros menos. E ela precisa que você ensine a ela o amor. Não que você condene ela. Você tem que ajudar o seu irmão. Então essa daí é a renúncia a si mesmo. É diminuir o seu próprio valor, não se desvalorizar, não é isso. Você, tanto que Jesus diz, ame ao próximo como a si mesmo. Porque se você não amar a si mesmo, você não consegue amar o próximo. É igual mais ou menos quando você está num avião e está ali a aeromoça e tem aquela, ela vai dizer, aquela, antes da decolagem, né? Se acontecer despressurização na cabine, vai cair as máscaras, você põe a máscara em você e depois você põe no outro. É o amor a si mesmo para ajudar o outro. Porque se você não colocar a máscara em você, você vai desmaiar e não consegue ajudar o próximo. Então o amor a si mesmo é o quanto você vai amar o seu próximo. Então você tem que se amar. Mas não é um amor egoístico, é um amor de autovalorização do que você é como pessoa. Então você vai... Porque a pessoa que não se ama, não vai amar o próximo. É muito difícil, não tem como. O foco muda do eu para nós. Daqueles sintomas, né? A pessoa começa a usar muito a primeira pessoa do singular, eu. Nós vamos fazer isso. Sob a perspectiva da ação do amor ao próximo como a si mesmo. Conscientização e reforma íntima. Então nós falamos do autoconhecimento, do autodescobrimento, da conscientização, quer dizer, você vai penetrando dentro de você, você vai se conhecendo e vai vendo que você tem coisas muito boas, tem outras que precisam melhorar. E você vai ter que usar aquilo que você tem de bom para corrigir aquilo que ainda não está bom. Então isso daí chama-se reforma íntima. A reforma íntima é um processo consciente, contínuo. Ninguém vai melhorar da noite por dia, não tem como, é um processo. Você dorme egoísta e vai acordar fraterno, não vai acontecer isso. Você vai ter que lutar cada dia com uma das suas imperfeições. Acordar egoísta e acordar fraterno é muito difícil, mas você tem que lutar contra as suas imperfeições, é cada dia. E assim você vai caminhando e vencendo os seus obstáculos, né? Aquilo que você tem que superar. Então é um processo consciente. Por que consciente? Tem que ser pelo livre-arbítrio, pelo seu desejo e pela sua vontade. Se assim não for, não adianta. Não vai fazer nenhuma reforma íntima. Porque se você não aceitar, é igual um doente, né? Um depressivo. Quando você pergunta para uma pessoa, coitada, ela está em depressão, ela não aceita que está em depressão. E muitas vezes não procura o médico. Porque a situação dela não faz enxergar que ela está com problemas. Quando ela cai em consciência, pelo livre-arbítrio, o desejo de buscar um médico e ajuda, ela vai atrás. Então, para realmente você curar aquilo que você tem que ser por livre vontade. Tem que ter consciência de que precisa de um tratamento e aí sim você começa a melhorar. Então você dedica a reconhecer, compreender e transformar suas imperfeições em virtudes. É a mudança de comportamento. É mais ou menos o que ocorreu com Saulo de Tarso, a Paulo de Tarso a caminho de Damasco. Saulo de Tarso, quem não conhece, Paulo, o apóstolo Paulo, São Paulo, né, como vocês queiram, foi que criou todas essas igrejas, ele era um perseguidor implacável dos cristãos primitivos. Ele perseguia todos os cristãos até ele encontrar Jesus a caminho de Damasco. Quando ele vê Jesus, ele vê, quem é você? E Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? O famoso está na Bíblia. E a partir daquele momento, Saulo se transforma em Paulo. Ele muda, ele não é mais aquela pessoa de antes.
Ele deixou aquela pessoa lá para trás, na poeira da estrada de Damasco. Ele passou a ser aquele seguidor de Cristo. E passou a ser o apóstolo. A ponto de ele dizer que ele não sabe mais quem vive nele, se é Cristo ou é ele. Né? E ele diz ali que o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange a ser o quê? Uma nova pessoa, uma outra pessoa. E você abandonar aquela antiga pessoa naquela estrada poeirenta de Damasco. Então essa é a grande transformação moral que nasce dentro de você. Então é um processo interior baseado num fundamento que a verdadeira transformação começa dentro de cada um. É por isso que a doutrina espírita, sempre em suas palestras, em suas intervenções, foca a pessoa. Porque você que tem que se transformar. É igual uma passagem evangélica, né, que diz assim, Jesus, né, aumenta a nossa fé. Quem tem que aumentar a sua fé é você. Ninguém vai fazer aumentar a sua fé. Você que vai ter que ter consciência dentro de você mesmo para aumentar a sua fé. Me lembro que um amigo meu, eu estava num parque lá na Asa Norte, Parque Oliveira. Ele chegou para mim e falou assim, eu vou morar em Portugal. Eu falei, pô, que bacana, legal. Aí ele não se contentou não, que eu só falei que bacana e legal, não dei muita importância. Mas ele falou, não, mas eu vou morar em Portugal, porque lá eu vou ser feliz e tal. Me cutucando, né, de novo, né. Eu falei para ele, você acha que você vai ser feliz lá? Porque a felicidade está dentro de você. Não adianta você buscar felicidade em lugar, em certas pessoas, em outras coisas, porque a felicidade está dentro de você. E você não enxerga. A felicidade está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Quem tem que, né, plantar, fazer nascer esse reino de Deus é dentro de você. E a felicidade você vai buscar em lugares, em pessoas, em coisas materiais e outras que não vão trazer a tua felicidade. A felicidade é você ter paz de espírito, viver tranquilo com você mesmo. E quando você deitar no seu travesseiro, vai estar em paz com você mesmo. Então, nas minhas palavras finais, já acabando aqui o meu tempo, para cumprir o prazo aqui que a casa dá, né? A luta contra o egoísmo é a luta contra você mesmo. Então, essa lá do início, poderia dizer que a luta contra o egoísmo é a luta contra você mesmo, não é contra mais ninguém, é contra você mesmo. Será o primeiro passo na direção da paz interior. É a paz que vai fazer você dormir no travesseiro tranquilo, que qualquer outra não te dará paz, nem felicidade, na construção das relações mais harmoniosas com o seu próximo. Substitua o egoísmo pelo amor, pela compaixão, pela empatia, pela benevolência e pela caridade que salva. A caridade que salva é a caridade, é o amor em ação. É você, por exemplo, vai num culto, vai numa igreja, numa missa, ou sei lá, ou numa palestra, aprendeu sobre o perdão, praticar o perdão. É você sair daqui e perdoar. Perdoa o seu filho, seu marido, seu irmão, seu amigo de trabalho, e não ficar aquilo ali amarrado dentro de você, engasgado. É você amar. Não é sair daqui, ouvir o amor, entender o que é amor, sai lá numa cruzada de carro, já está xingando a pessoa. Então o amor é para ser praticado. Ao cultivar esses sentimentos, a vida ganha um propósito maior. E a paz de espírito para ser uma consequência natural de um coração mais aberto, bondoso e generoso. Então a luta contra o egoísmo, né, como já foi dito aqui, é a luta contra você mesmo. É você entrar dentro de você. É você entrar nesse desconhecido que é você. E para fazer isso você tem que ter coragem de se enfrentar. Parece difícil, mas se tem coragem para se enfrentar, a gente tem coragem para muita coisa. Mas para lutar contra você mesmo, não. Então é uma luta interior para você mudar o quê? Seu comportamento, suas atitudes, para ela ser mais fraterna e mais amorosa. Que Deus proteja a todos aí. Um bom final de domingo.